Então tá, vamos lá, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo diferente, falar um pouquinho sobre os gastos, né? Como que é a vida no motorhome, os gastos mensais, quanto a gente gastou e quais as diferenças entre manter um apartamento e estar aqui, né? E qual era a nossa expectativa também em relação a isso tudo. Acho que as pessoas se interessam muito por esse assunto e têm curiosidade de saber quanto custa viver no motorhome, né? E por que também as pessoas optam por essa vida e não numa vida tradicional, né? Vamos falar sobre nós. A gente estava morando em Vila Real, tínhamos o apartamento alugado, um gasto só do aluguel, 650 euros de aluguel. Isso vem que você tem mais uma tarifa mensal de água, que custava 25 euros mais ou menos, mais a luz, que dava na faixa de 35 euros, gás dava mais uns 25 euros. Internet eu não vou colocar ali porque também a gente tem internet aqui, então tu veja, 650 euros dava mais uns 70, 80 euros, passava de 730 euros só para manter o apartamento e ficávamos ali, tem um conforto e tudo mais, mas estávamos limitados àquela região ali, né? E se quiséssemos aí passear, que a gente tinha, né, quando veio para cá, além de manter uma rotina de trabalho, eu trabalho, Ana trabalha, e ela ainda faz o doutoramento, a gente queria viajar, né, conhecer, estamos na Europa, enfim. Poxa, isso também aumentava um custo muito alto, né? Você vai de low cost, a gente tinha que só para ir daqui de Vila Real a Porto já era 50 euros, mais passagem, poxa, então qualquer viagemzinha que fosse de fim de semana era 200 euros, se fosse botar hotel, aqui hotéis mais comum é 100 euros, então começou a ficar um pouco fora da nossa realidade e a nossa expectativa. Aí pensamos, poxa, por que não um motorhome? A gente sempre teve esse desejo, esse sonho, né, de ter uma vida assim, de ver como que é, e pensa que no futuro, quando a gente estiver aposentado, viver dessa forma, e cada vez mais isso nos cativou. Digamos que estamos contaminados pelo vírus, a bactéria, como que é que falam? O micróbio do autocaravanismo, porque é demais, gente. Então, o nosso primeiro mês, né? Então, falei um pouco do que eram os custos básicos ali do apartamento e qual o nosso objetivo, de gastar menos vivendo no motorhome e ter muito mais vida, mais liberdade, viajar, conhecer lugares e ainda manter uma rotina de trabalho, isso não vai atrapalhar. Perfeito? Eu acho que precisa ser muito esperto para saber das vantagens em relação a isso, né? A gente sempre teve um nosso orçamento assim detalhado e sempre foi difícil, a gente não é rico, muito longe disso, sempre foi sofrido, sempre batalhou, sempre foi muito na ponta do lápis para conquistar as poucas coisas que a gente conquistou, e as maiorias delas sempre foram assim em vida, nunca pensamos muito em termos de patrimônio e tudo mais, nada contra, são opções de vida, né? Cada um tem o seu objetivo e a gente respeita de cada um e a gente sempre pensa em melhorar a nossa situação, fazer o que a gente gosta, que é isso, é viver assim, né? Então a gente tem o nosso orçamento e eu vou falar um pouquinho sobre quanto a gente gasta, qual é o nosso orçamento e a gente tenta se manter dentro dele. No apartamento ali a gente estava gastando 1.600, 1.700, 1.500 euros mês. A gente veio para o motorhome e pensa em ter um máximo de 1.300 euros. Esse mês eu acho que está próximo disso, até porque o primeiro mês ainda não está uma rotina definida, mas eu vou especificar um pouquinho o que a gente gastou e aí nos próximos meses também a gente vai acompanhando, vendo se vai fechar isso. Mesmo antes, no apartamento e aqui, a gente mantém um custo mensal, assim, o nosso caixinha reservado para mercado. Mercado que eu me refiro é alimentação, é um vinho que a gente toma, é o creme dental, é um café que a gente come na rua, sabe? Então, isso está tudo nesse bolinho mercado, que a gente tem como uma meta de 400 euros. 400 euros mesmo, e a gente sempre conseguiu ir bem com esse valor. Alguns vão dizer que é alto, outros vão dizer mas é o que a gente pensa. E como eu falei, a gente vai comer um dia fora, é 20 euros, é desse valor de mercado, tá? 400 euros.
Combustível, que agora vai ser também um gasto talvez do motorhome. A gente não quer ficar rodando que nem um louco. A gente trabalha, então vai ter um slow, a gente quer manter um máximo de uns 150 euros de combustível dentro do mês. Então a gente vai limitar a nossa quilometragem mensal para estar próximo disso, certo? Até porque a gente quer ir vivenciando os ambientes, as cidadezinhas pequenas, onde tem um local bom para autocaravana, ficar ali 3, 4, 5 dias trabalhando e curtindo e tendo uma vida assim, não de viajar e fazer viagem longa, né? Mas a gente tem sim o objetivo de ir da Grécia até os nórdicos durante esses anos que vamos ficar por aqui, então, mas de uma forma lenta. Então a gente pensa em manter isso até 150 euros. Esse primeiro mês a gente rodou menos, a gente está com uma base aqui em peso da régua, como vocês viram já, porque a gente ainda está aguardando uma questão de documentação, de imigração. Eu tenho já a cidadania italiana, mas a Ana ainda está dependendo do AIMA, que é a agência ali de imigração, que ela tem o visto para estudo, para doutoramento, e é enrolado, cara. Essa questão de documentação aqui é enrolada. Então a gente ainda depende disso. Temos nossa base aqui. A gente gastou 80 euros de combustível nesse mês. Foi pouquinho, né? Outro gasto, camping, que a gente está numa caravana. Ah, mas por que camping se tem? A gente pensa em ficar em local... Aqui onde a gente está, dá para ficar de graça. Também tem uma área aqui bem legal, só que ainda a gente não fez o upgrade de energia que a gente quer fazer na autocaravana, então a gente ainda está conectado à energia e tem aqui um ambiente tal, custa 3 euros só por dia, né? A gente tem estrutura para fazer o serviço gratuito e a água, a cada 100 litros que a gente enche a caixa, custa 2 euros. Então a gente gastou um pouco mais de camping do que a gente pensa em gastar 50, 60, no máximo 70 no mês, mas a maioria fica livre. A gente gastou nesse mês, foram quase 100 euros praticamente. Por quê? Porque a gente ficou um dia num local turístico ali, a gente quis pagar para ter um ambiente com banho, com estrutura, custou 20 euros só naquele. Senão aqui dá na faixa aí de 3 euros, dá 90. Como a gente ficou uns dias em umas cidades que não pagavam, então deu nessa faixa de 100 euros por mês de camping esse mês. Outro gasto que a gente tem na caravana que vai ser o gás. A geladeira, ela funciona no gás, na energia ou no motor do carro, né? Como a gente está com a energia, então a gente consumiu pouco gás. Eu ainda estou com a primeira botija que a gente comprou ainda quando veio da caravana, né? Mas eu já comprei mais uma, o casco, ela cheia, e mais uma mangueira ali, estrutura nova, custou 80 euros. Mas uma botija de gás só para encher, ela custa na faixa de 36 euros. Então o que a gente tem de orçamento para gás é 40. A gente gastou 80 porque eu comprei mais uma botija para ter acabou de noite, a geladeira vai ficar sem, né? Porque a gente não pretende ficar pagando câmbio. Então é bom ter duas, né? Para estar assim, sempre se programando. E uma questão também importante do gás é que, por incrível que pareça, é a União Europeia, o espaço Schengen, mas cada país tem a sua botija com o seu engate diferente. Então isso é uma dificuldade também. Por exemplo, a gente está com uma botija aqui de Portugal. Se eu for na Espanha, cara, é uma botija diferente com ali um engate diferente. Aí tem que trocar tudo aqui, tem os adaptadores. Então essa botija que eu comprei nova, já com casco, parece que ela tem na Espanha, na Itália, talvez na Alemanha, se não me engano, né? Então, poxa, já abre um leque melhor, né? Já é uma botija melhor. Já melhora um pouquinho. Outro gasto que a gente vai ter sempre, internet. Internet, a gente tinha um plano lá no apartamento, era 70 euros. Já era TV a cabo, os telemóveis, 2 chips, ilimitado, né? Aí agora a gente manteve 2 chips de telemóvel, que custam 40 euros, ele tem ilimitado roaming para todo o espaço Schengen, Europa e alguns outros países, né? E a gente também adquiriu a Starlink, porque a gente depende de internet para trabalhar, e, enfim, né? Vamos estar em locais um pouco mais afastado. E a Starlink, ela é um pouquinho cara, assim, ela custa 90 euros mês, a internet vai ser um custo mais caro, né? E o aparelho a gente comprou, ele vai ser nosso, então isso eu não contei porque, né,
vai dividir em 2 anos um aparelho de 200, né? Vai dar ali 10, 15 euros mês. Então a internet, sim, mas a diferença e a vantagem da Starlink é que a gente pode, por exemplo, cara, os chips aqui, a gente tem, não vou falar a marca, mas não é comercial nem nada, eles funcionam bem, tá? Às vezes eu tô com preguiça de botar a Starlink ali, eu conecto, fica conectado o 4G aqui, ou o 5G, nos dados móveis, e eu rotei pro meu computador e consigo trabalhar tranquilo. Então pro mês que vem, como a gente vai estar em Porto Alegre, Porto Alegre, olha que loucura. Ai, meu Deus. A gente só vai estar aqui em Portugal ainda esse mês. Eu pausei o custo da internet da Starlink. Então a gente não vai gastar esses 90 no mês que vem, porque vamos ficar usando a internet do telemóvel. Tem essa vantagem, então, né? Mas é um custo de 90 euros. E mais 40, então são 130 euros. É um custo alto de internet. Outra coisa, o gasto de lavar roupa, a gente foi uma vez só, porque a gente ainda lavou tudo quando saiu do apartamento. Foi uma vez ali, vocês vão ver no vídeo, viram no vídeo. A gente gastou 5 euros só para fazer uma lavação, e a gente lava sempre aqui, como a gente tem estrutura, tem um baldinho, lava a camisa, lava a roupa meia, lava essas coisinhas, né? Mas esse é um custo que vai ser barato, eu acredito que 15 euros mês faz aí 3, 4 lavagens por mês. Gastos extras, a gente separa uma faixa de 100 euros, que é o que é gasto extra? Furou um pneu, né? Tem que comprar um utensílio da cozinha, precisa de alguma coisa ou outra, e é um gasto extra que a gente sempre tem que ter em consideração, né? Então eu deixo esse valor. E de manutenção, esse mês a gente gastou 150 euros. Por quê? Porque eu quis fazer uma limpeza ali no sistema de gás, da onde vai a geladeira funciona a gás. Troquei mais umas borrachinhas aqui, uma coisinha ali. Então foi 150 euros mês. Eu acredito também que a gente sempre vai manter nessa faixa aí de 100 euros mês, porque cada pouco tem que fazer a troca de óleo, uma calibragem, um negócio, né? Então 100 euros de manutenção. Outra coisa que é rotineira numa autocaravana são alguns produtinhos que a gente usa na sanita, nas caixas de reservatório, que aqui a nossa temos um reservatório de água de 110 litros de água limpa e 2 reservatórios para as águas sujas, águas cinzas que falam. Um que é a água da pia, onde a gente lava a louça, para os portugueses loiça, e o outro que é a do banho. Então ali a gente põe um produtinho que a gente mandou vir, que é porque como tu lava a louça ali, fica o sabão, fica aquilo, para não dar um cheiro, não voltar cheiro na caravana, esse produtinho evita isso. E na sanita ele é um produto que vai junto ali, que ele não deixa cheiro também e dilui tudo aquilo quando você limpa o reservatório, tira por baixo. Tem que filmar, gravar isso, né, de como que é a limpeza ali, é bem tranquilo. Você abre uma portinha por fora da autocaravana, puxa a cassete ali, abre, tem um local específico, despeja, sai numa cor azul, sem cheiro, passa uma água, fecha. É muito simples, muito prático. Só que esse produto não é barato, tá? A gente mandou vir esse produto para a sanita, 2 potinhos, são 30, né? Dos 2 potinhos são 30 saquetezinhos que a gente larga, e esses 30 eu acredito que vão dar ali para 2 meses, tá? Ele custou quase 50 euros, 47,50 já com a entrega. E o produto para as caixas cinza foi mais em conta, ele custou 15 euros. Então também é um gasto mensal que a gente vai ter. Mais alguma coisa de gasto que a gente teve? Sim, não, foram esses. Então, fechando a conta aqui, nesse mês a gente gastou 1.050 euros aquilo, mais 50, mais... e o celular, a gente avariou um telemóvel. A Aninha, avariou o meu. Ela avariou o meu porque ela queria comprar um novo para ela, um iPhone. Daí o que ela faz? Ela quebra o meu. Daí ela compra um novo para ela, eu fico com o dela sempre, e ela fica com o novo. Que coisa, né, gente? É muito doideira. Mas já estava velhinho no telemóvel, precisava. Então custou caro também, quase 500 euros a gente pagou em 3 vezes. Então 150 euros em 3 meses. Mas daqui 2 termina. 150, 200, 150. Cara, a gente passou o mês com 1.300 euros. Que é o que a gente pensa de ter um orçamento na autocaravana. De 1.300. Né?
Gastamos um pouco mais de câmbio, mas depois a gente vai compensar no combustível. Vamos ver se no mês que vem a gente consegue diminuir isso, ou ver como é que fica. E se o euro talvez caia um pouco mais de preço, a gente, né, consegue ter um pouquinho melhor de poder aquisitivo, porque a gente vive com real, tá caro. Mas esse foi o gasto, e a gente tenta manter de 1.300, 1.200, tentar baixar para sobrar um pouquinho, que antes a gente gastava 1.600 para compensar a compra do motorhome. E a gente ainda vai economizar em aéreo, em transporte, porque a gente vai levar a nossa casa com a gente e vai poder estar mostrando mais ali de lugares de vida, trabalho, dia a dia, comer, se exercitar com a casa junto com a gente. Eu espero que tenha matado um pouco a curiosidade, assim, ainda é novo pra gente também, ver se esse orçamento vai funcionar, o que vai se adequar aos pouquinhos. A gente vai ter a rotina, né, dos gastos do motorhome, e talvez a gente vai atualizando isso do orçamento e vai passando para vocês. Se tiverem mais alguma curiosidade, quer saber, mas quanto custa isso, alguma coisa talvez que eu tenha esquecido, anota ali, manda perguntinha, que assim que possível a gente vai responder com carinho. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fiquem bem.